Em Minas Gerais, lá na minha Poços de Caldas, a gente fala que o peixe morre pela boca. Não sei se você já ouviu falar dessa frase, porque essa frase é conhecida, né? O peixe morre pela boca. Eu acredito que esse seja o caso do Pablo Marçal. Muito provavelmente, em algum momento, ele vai se esbarrar com a justiça. Ele que conseguiu ter prescrito um crime em que ele estava roubando bancos. E aí esse crime prescreveu e ele conseguiu escapar. Ele tenta se defender disso de uma forma ou de outra, mas já foi publicado, já está em conhecimento do Brasil, ou pelo menos em conhecimento de quem tem interesse em ver a verdade. O processo foi publicado. Vários publicaram esse processo. Então é um sujeito que foi um ladrão de banco, como foi dito, e é um sujeito que não foi condenado porque o crime prescreveu. Uma questão importante que eu quero falar para você. Hoje nós vamos tratar sobre essa possibilidade dele ser processado. Mas é importante você saber quem é Pablo Marçal e o que pode acontecer nessas eleições que ele está concorrendo em São Paulo, na capital de São Paulo. Uma informação que eu quero trazer aqui é de um vídeo que nós gravamos aqui no dia 22 de outubro de 2022, a 8 dias antes do segundo turno das eleições. Nesse vídeo, eu trouxe uma live que o Pablo Marçal fez ao lado do Bolsonaro. Boa noite a todos, sou o Marçal, esse aqui é o excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e essa live aí que a gente acabou de abrir é uma live fechada. Essa semana o presidente teve uma ideia de abrir a campanha. O que é abrir essa campanha? Nós temos uma militância forte. O Instagram do presidente, as redes sociais dele é hoje, né, considerado entre a primeira e a segunda aí, maior rede de político do mundo, pra você ter uma noção. Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo e eu vou pedir para você, veja esse vídeo, porque essa live, eu fui o único canal que esteve dentro dessa live para fazer uma análise sobre ela. E você, se você não viu esse vídeo, você vai se assustar. É real, tá? Você vai se assustar com o que você vai ver ali. Nós fizemos um levantamento dos detalhes de tudo o que aconteceu na live. Em termos gerais, o Pablo Marçal, ele deu algumas missões para influências bolsonaristas, para apoiadores bolsonaristas. E eu vou falar sobre essa questão da live e dessas artimanhas do Pablo Marçal, sempre pedindo para você dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo, por favor. E, por favor, se inscreva no canal, faça essa gentileza para mim. Se inscreva no canal, dê essa força pra gente, especialmente se não é a primeira vez que você está conosco. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós somos um canal de combate ao discurso de ódio, de combate à desinformação e de promoção da nossa democracia. Então, se inscreva no canal para dar essa força. Fica até o final, porque a gente tem sempre aquela dica especial da renda extra, que está salvando a vida de muitos brasileiros aqui com um dinheirinho a mais no final do mês. A primeira questão que eu quero passar para você. Essa live que o Pablo Marçal fez junto com o Bolsonaro, ela foi condenada pelo Carlos Bolsonaro, pelo Carluxo. Houve até uma situação de quebra-pau real mesmo, de afastamento do Carluxo, do Bolsonaro, numa situação assim chave das eleições, né? 10 dias antes das eleições. E por que o Carlos Bolsonaro ficou revoltado com o pai por ele ter promovido essa live? Dá uma olhada em mais um trecho desse vídeo que eu gravei, olha só. E aí, se eu clicar aqui, ó, imediatamente eu já vou criar um grupo de WhatsApp. Olha aí, ó. Entendeu? Eu não vou fazer isso. Não farei isso, senhoras e senhores. Mas você imagina como é que vai ser agora, né? Esses caras que já são fanáticos no WhatsApp, todos eles, você vai ter pelo menos mais 40 mil, 50 mil novos grupos de WhatsApp. Pois bem, o Pablo Marçal, ele estava apoiando o Bolsonaro e tudo mais, se fazendo de bolsonarista, aquela coisa toda, só que tem um detalhe que as pessoas não perceberam num primeiro momento, e o próprio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ele nunca iria pensar nisso. O Pablo Marçal, ele teve o número de WhatsApp de todos, olha isso, de todos os que participaram da live. O que significa isso? O Pablo Marçal,
ele passou a ter um contato direto com os principais bolsonaristas do Brasil. Ele fez essa live, ele investiu na live, ele entregou pro Bolsonaro uma solução ali para poder arregimentar bolsonaristas, só que ele ganhou algo que tem um valor inestimável. Porque, veja bem, ele simplesmente recebeu os contatos de todos os bolsonaristas do Brasil. E depois disso, quem conhece a internet, quem lida com a internet sabe, ele só precisava direcionar as mensagens dele para essas pessoas. É dividido por intermédio do número do celular, você sabe qual é o estado que a pessoa está, qual é a região que a pessoa está, você tem o nome dessa pessoa e, gente, vocês não vão acreditar, mas veja o vídeo, tá? Ele pegou o endereço dessas pessoas, porque ele criou um negócio ali de você criar um QG do Bolsonaro na sua casa, que ele ia mandar adesivos para distribuir e tal. Ele tem nome, endereço e telefone. Então, o que significa isso? Ele pegou uma lista que nem o próprio Bolsonaro tinha. Nem o Bolsonaro tinha. Por isso que o Carluxo ficou revoltado. Então, qual é o ponto que eu quero dizer para você? Nós temos monitorado o Pablo Marçal aqui há um bom tempo. Esse vídeo aqui, como eu disse para você, ele vai completar 2 anos. E nós sabemos quem é Pablo Marçal. A gente tem aqui uma playlist com dezenas, com muitos vídeos aqui do Pablo Marçal. A gente apresenta aqui uma série de questões ligadas ao Pablo Marçal no canal e não é de hoje. Então a gente sabe, nós sabemos quem é Pablo Marçal. E agora, o que está acontecendo? Pablo Marçal, ele participa de um debate em que ele tem um holofote em que, a despeito de uma parcela da população de São Paulo ter visto nele uma pessoa arrogante, prepotente, uma pessoa agressiva, com palavras ruins, com uma forma truculenta de se referir às pessoas, apesar de tudo isso, o grupo bolsonarista, o bolsominion paulistano principalmente, né, que é quem vai votar nele, eles ficaram completamente extasiados. Botaram um ovinho. Botaram um ovinho de alegria. Eles têm o candidato. E aí, qual é o ponto que eu quero trazer para você? Lá na capital de São Paulo, no estado de São Paulo, existe um grupo enorme de pessoas que adora esse comportamento. E o Pablo, ele conseguiu trazer um outro elemento que o próprio Bolsonaro não tinha tocado muito, que além do extremismo de direita, além dessa anti-esquerda, além desse discurso, né, extremista de direita, neofascista, tem um discurso neoliberal, e tem um discurso voltado para questões financeiras, prosperidade e tudo mais, que é algo que pega muito em São Paulo, no Brasil, né, inteiro, mas mais especificamente em grupos de extrema direita. Então ele foi entendendo qual é o pensamento dessas pessoas. E aí ele tem um discurso que cabe como uma luva para esse público. Olha o que aconteceu imediatamente após não a fala, né? As falas dele nesse debate. Olha o que ele fez com as redes sociais. Em apenas 12 horas, ele já tinha publicado 30 vídeos. E esses 30 vídeos gerou 60 milhões de visualizações no Instagram. 60 milhões. 12 horas após o debate. Metade de um dia após o debate. O debate, e é bom deixar claro, o debate terminou meia-noite. Essa quantidade de vídeos foi até meio-dia, tá? Do outro dia. Então ele sabe utilizar as redes sociais. Pablo Marçal foi o mais comentado do debate, mesmo que tenha comentários negativos, mas ele foi o mais comentado, foi o mais visto. O Pablo Marçal, aos poucos, tem se expandido para todo o país. As pessoas estão conhecendo ele em todas as regiões. E em São Paulo, olha, eu tenho até receio de ver as próximas pesquisas.
mas é muito provável que ele suba nas pesquisas. E, de certa forma, os bolsonaristas estão ressabiados com isso. Muitos estão apoiando o Nunes, mas muitos, do ponto de vista do povão e não dos influencers, estão gostando do que tem feito o Pablo Marçal, porque esse é o perfil deles. Aí, nós temos uma outra questão importante que eu vou trazer aqui para você, mais um elemento para a tua reflexão. Eu vou trazer esse vídeo aqui, desse influencer. Presta atenção no que ele vai falar aqui. O nome dele é... O arroba dele é Biquarentona, tá? Biquarentona. Observe esse vídeo que nós vamos trazer o outro elemento mais importante de toda essa história. Olha só. Aqui perto de casa tem uma dessas igrejas com essa nova estética que parece uma sala de cinema. Tem as paredes todas pretas, tem uns murais pichados, tem máquina de snacks, refrigerante e o nome é sempre em inglês, é alguma coisa church. E só frequentam jovens de classe média alta. Na porta a gente vê os carros, vê os adolescentes com as suas roupas de grife, da moda, que estão bombando no TikTok, enfim. É o surgimento de uma nova geração de crente que é fundamentalista sim, embora seja uma nova geração, que flerta com a extrema-direita, com pensamentos protofascistas, cujo alvo são jovens de 15 a 18 anos. Esses novos pastores jovens, roupas legais, que cantam rap, pop, eles não têm interesse nenhum naquelas velhas que recebem o capeta no altar, que falam xerebecanto, muito menos nas comunidades pobres que pagam um dízimo chorado. O foco deles é formar uma nova manada juvenil, com grana, influente nas redes, que fala como coach, como mentor, e não como um líder religioso tradicional que a gente está acostumado a ver na TV. A gente precisa ter atenção nessa geração que não apenas começou a votar agora, mas que vai se candidatar e já chega com uma manada de eleitor em cada uma dessas igrejas. São os novos evangélicos, eles são super legais, eles são modernos, são descolados, falam gírias, fazem trends nas redes sociais e eles estão de olho na nossa liberdade, nos nossos direitos e no nosso futuro. Se você ainda não conhece, não está atento, não está atenta a essas novas igrejas que estão surgindo, inclusive boa parte delas em São Paulo, no estado de São Paulo, observa um pouco mais sobre como que elas funcionam. Tem mais um vídeo aqui para você entender, olha só. Lindo aqui, ó. PB do Brasil. Lugar de adoração. Olha que lindo espaço aqui pro Senhor. Banheiro. Foyer. Olha que lindo. Nosso café lá em cima. Isso é uma igreja, gente. Isso é uma igreja. Isso é uma igreja. E vamos juntar os pontos agora. O que disse ali no vídeo do arroba Biquarentona foi exatamente o perfil do eleitor do Pablo Marçal. É exatamente esse o perfil. Jovens de classe média, média alta, que vão votar no Pablo Marçal. São eleitores do Pablo Marçal, que estão ali, porque o Pablo Marçal também tem associado a essa questão de prosperidade o discurso religioso. Num dado momento foi até colocado que ele seria um pastor ou coisas assim. Mas é um discurso religioso que se apodera do conhecimento religioso para transferir esse conhecimento para técnicas, essas técnicas de coach, essas técnicas psicológicas, que fazem com que as pessoas comecem a defender algo que elas nem sequer percebem que estão defendendo, mas que beneficia muito aqueles que estão lá nos púlpitos, que estão à frente dos palcos. Ele, de certa forma, ele justifica as questões como um todo. Ele fala assim, eu fiz isso para chamar atenção, gente. Ele tenta amenizar o papel ridículo, estúpido e agressivo que ele sempre desempenha. Então, quando ele fala, os vídeos que eu fiz foi para chegar até você, foi, para dizer que esses vídeos que são repugnantes não podem ser criticados, porque são apenas uma ferramenta para ele chegar até as pessoas.
Logo que ele terminou o debate, a primeira entrevista que ele deu, ainda lá dentro do estúdio da TV Bandeirantes, da TV Band, ele disse o seguinte, falou, gente, eu estou aprendendo a fazer debate, então não leve a mal algum erro, alguma coisa. Ele já coloca a vacina para os erros dele, mas aquela subida, né, emocional que ele faz ali dentro, com os ataques, com a agressividade, indo para frente, aquilo tudo é que ele divulga. Então, se ele tivesse arrependido do que ele fosse falar ali dentro, né, ou do que ele falou, com certeza ele não iria publicar depois esses trechos. E ele publicou todos os trechos. E depois disso, aconteceram duas coisas importantes. A primeira é que ele passou por alguns momentos do próprio debate, depois nessa entrevista, ele faz isso novamente, ele passou a associar o Boulos a ser um usuário de drogas. Que, veja bem, isso para o debate político é zero importância, mesmo que seja um usuário de drogas ou coisa assim, sabe? Para o debate político ali, para apresentar propostas, para falar sobre a cidade, assim, mas obviamente, né, isso para muitas pessoas é um choque. E ele, naquele momento, não falou diretamente sobre o fato do Boulos ser um usuário de drogas, mas depois ele reafirmou isso de forma contundente. Olha esse vídeo. Boulos tem que ir pra cadeia. Por que esse cheirador de cocaína não respondeu nenhuma pergunta que eu fiz pra ele? Isso foi visto milhões de vezes. Já tem memes associando o Boulos ao uso de drogas e tudo mais. Veja bem, é óbvio que isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Colocar um pai de família, um sujeito que é um batalhador, um trabalhador, nessa condição é um absurdo. Né? Então isso não é verdade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, é óbvio que ele não apresentou nenhuma evidência, nenhuma prova disso. Não sendo verdade, ele não tem prova. Então fica apenas o ataque. Ele apenas atacou, certo? E fica por isso mesmo. E o que ele fala, para aquele que é opositor ao Boulos, interessa muito, porque ele fala, então, é cheirador. Né? Isso, gente, é trabalho sujo, desonesto, imbecil, mas é o puro suco do bolsonarismo. Eles adoram isso. Isso faz com que eles fiquem excitados. Botem um ovinho, como eu falei. Depois ele também fez uma acusação sobre a Dilma. Durante o debate, no ambiente ainda do debate, ele fala que a Dilma roubou o dono, o neto, né, o avô do dono, me perdoe, da Band TV. Ele fala isso no debate. Olha só. Outra coisa é que você tá me confundindo com a sua heroína chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. Ele era prefeito e governador também. Veja bem, é óbvio que isso também é mentira. É óbvio. E apesar dele ter pedido desculpas depois sobre o que ele falou no debate, esse ataque contra a Dilma, ele repetiu inúmeras vezes nas redes sociais dele, inclusive colocando lá aquela foto que ficou famosa da Dilma, quando ela estava sendo interrogada pela nojenta, asquerosa e criminosa ditadura militar. Então ele coloca a fala dele com a fala da Dilma, com a foto da Dilma, e mais uma vez ele reafirma uma mentira que ele não tem como provar, porque obviamente é uma mentira. E agora nós estamos aqui na iminência dele ser processado, tanto pelo Boulos quanto pela Dilma, por falas criminosas, que ele não tem como provar. A Dilma, pelo menos por enquanto, não entrou com o processo. O Boulos, ao que tudo indica, vai entrar com o processo. Mas veja bem, até isso ser julgado, nós estamos a menos de 2 meses das eleições, até isso ser julgado já passou as eleições. Ele já conseguiu aquilo que ele quer, que é ter a atenção das pessoas. E aqui nós temos o último ponto que eu quero trazer para você. Nós sabemos que o bolsonarismo está capengando. Nessa última visita do Bolsonaro lá no Nordeste, essa semana, o resultado foi esse aqui, ó. Começou aqui a galera discursar aqui, ó. Cadê vocês, hein? Olha a estrutura. Olha a estrutura pro repórter, pra ninguém incomodar o repórter, olha. E ali? Ainda bem que botaram muito segurança, né?
o Bolsonaro ele está se desidratando. E a entrada de um novo Bolsonaro, a essa altura do campeonato, um cara mais jovem, um cara que tem uma capacidade de articulação melhor, um cara que conhece as redes sociais como ninguém, um cara que tem domínio sobre parte desse eleitorado radical e um cara que tem um apoio natural de setores religiosos, de setores políticos. Esse cara, mesmo num partido exatamente como o Bolsonaro, um partido inexpressivo, cujo dono, né, o dono, vamos colocar assim, o presidente do partido, essa semana teve essa situação de uma investigação que coloca ele como um possível traficante de drogas, né? O dono do partido do Pablo Marçal, mesmo com todas essas questões, porque a gente percebe que o próprio Bolsonaro, o dono do partido atual do Bolsonaro, é um sujeito que já foi preso em decorrência de corrupção, mesmo com todas essas questões, o filme é muito parecido, gente. Só que dessa vez o filme é favorável ao Pablo Marçal. E ele tem esse desejo, ele tem essa ambição. Ele quer ser o presidente do Brasil. E cada passo agora que ele der, a gente sabe que pode ser um passo certeiro. Porque a cidade de São Paulo elegeu o Dória. E ele tem muito do perfil do Dória, mas muito mesmo. Com esse adicional de ser um sujeito que conhece ainda mais a comunicação em rede social e tem apoio de setores religiosos que o Dória não tinha. Então, São Paulo elegeu o Dória, 2 anos depois elegeu o Dória governador, né? Elegeu o Dória prefeito, depois o Dória governador, depois já estava sendo, 4 anos depois, sendo candidato à presidência. Então, assim, nós estamos em uma situação que está escalando. E o nosso trabalho aqui no canal é avisar, é alertar. Mesmo com um vídeo maior, as pessoas têm pouca paciência para assistir vídeos maiores, mas essas análises e essas informações que eu estou passando aqui para você são fundamentais para você ter um entendimento do que está acontecendo. Você concorda que nós estamos diante de um perigo para a nossa democracia? Você concorda que o próprio Pablo Marçal entendeu o que é o bolsonarismo e ele quer beber dessa fonte? Coloque o seu comentário aqui, por favor. Seu comentário é muito importante. E eu agradeço a você que chega até o final dos vídeos aqui, viu? Não se esqueça de dar o like no vídeo se você gostou, se você acha importante o que a gente faz. Só se você gostou mesmo, né? Se você acha importante o nosso trabalho. A gente tem essa dica especial, que é uma dica que a gente tem passado para os inscritos do canal. E esses aqui são links de inscritos do canal que já estão com a sua renda extra, já estão recebendo um dinheirinho a mais todo final do mês. Temos vários já, são dezenas e dezenas de inscritos do canal que estão conseguindo ter a sua renda extra. O que você precisa para isso? Você precisa de um celular e você pode trabalhar no horário que você quiser, aonde você quiser, como você quiser. É só você seguir tudo que está ali, né, as informações ali dessa escola de negócios. Então, preste atenção. Veja o primeiro link do comentário fixado aqui. Tem um comentário, os comentários, tem um link ali do comentário fixado. Você vai entrar direto no WhatsApp e você vai conversar comigo. Nós é que vamos conversar. Tá bom? E aí a gente vai explicar para você todos os detalhes a respeito disso. E mais uma vez agradeço a você que chega até o final de um vídeo de quase meia hora. Eu tenho um presente especial para você que vai se tornar membro agora. É um valor, você sabe, o valor de membros é um valor, eu acredito que esteja em R$8. Desses R$8, ainda 40% vai para o Google. Mas eu estou oferecendo alguma coisa para você, se você puder ser membro, pelo menos só nesse mês, tá? Nesse mês de agosto. Eu estou fazendo aniversário em setembro, então é um presente de aniversário. E eu estou trazendo para você uma aula muito legal, uma aula bem bacana, que já no próximo vídeo eu vou trazer alguns comentários aqui de membros do canal que já assistiram e estão gostando muito. Os membros estão adorando essa aula. Então veja bem, é uma aula que tem o título de Ideologias e a autonomia do pensamento. O subtítulo é Até que ponto você pensa por você? Então, é uma aula muito importante, traz muitos elementos importantes para a sua avaliação. Eu te espero lá, tá bom? Bom final de semana. Salve progressistas, eu sou o Clayson.